Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast Pode Ser Casamento e Sociedade. Eu sou o Reginaldo. Estou sozinho hoje, mais uma vez. A dona Eli me deixou sozinha. Esquenta não, na próxima ela vai estar aqui de novo, mas eu continuo sendo o Reginaldo da Eli, tá bom? E hoje estamos aqui com um convidado, em particular é meu amigo. Ó, gente, vou só tirar meu óculos aqui, porque senão, não sei como é que ela não falou alguma coisa para mim, mas tudo bem. Hoje estou aqui com um convidado, ele já é meu amigo, já nos conhecemos há um bom tempo, empreendedor no mercado imobiliário, escritor, poeta. Ele não gosta que fale isso, que ele não é poeta, mas é sim, eu já conheci as obras dele, é fantástica. Então, Douglas Vaz. Douglas Vaz, bondade sua, a ideia do empreendedor, do poeta, tudo isso Douglas, aí. muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que Irmão, agradeço. a gente vai ter um bom papo aqui. E assim, cara, você falou, falar do quê? Você tem muito conteúdo para falar, você tem muita coisa para falar que eu sei, eu conheço. Pouco que a gente conversa, você não tem noção do que esse cara tem de conteúdo para entregar para vocês. Antes disso, não se esqueçam de compartilhar, curtir, comentar. E agora também o Casamento e Sociedade, lançamos o nosso e-book, Casamento e Sociedade. Esse rapaz teve também uma participação muito grande, ele incentivou, foi um grande incentivador, vocês vão saber depois como também. E o link vai estar aqui na descrição, então cliquem lá, adquiram, comentem, tá bom? Então, sem mais delongas, Vamos lá. Douglas Vaz. Douglas Vaz. Reginaldo, agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui podendo compartilhar desse momento com você. Contar um pouco, ainda não sei do que. Vai saber sim. Ainda não sei no que, né? Bater um papo sobre tudo aí, né? É sempre Isso. bom essa troca de informações. Então vamos começar assim, Douglas. Eu sei que você tem uma resistência em falar poeta. Você gosta muito mais do lado empreendedor do mercado imobiliário. Eu gosto de explorar mais o teu lado poeta, o teu lado humano, o teu lado, vamos dizer assim, intelectual. Eu acho assim que você tem muito a agregar. Nós estamos brigando muito para começar a transformar essa parte, esse lado do Douglas, que vocês vão conhecer. Muitas pessoas conhecem só o Douglas empreendedor no mercado imobiliário, que é um excelente corretor nesse ponto. Mas eu quero que agora, por um tempo, Douglas, deixe um pouquinho o empreendedorismo do mercado imobiliário, me fala um pouquinho o Douglas poeta, o Douglas escritor, o que é autor da página Casa do Poeta. Fala um pouquinho disso, como começou isso, como floresceu isso dentro de você. E pai do Theo, que vocês não estão vendo. Então, se vocês, um chorinho, alguma coisinha, é o Theo, a mais nova aquisição do Douglas, tá? Ele está ali, viu? Junto com a Maju. Tá, e a minha esposa também está ali, tá? A Eli. Mas tudo bem, depois eu converso com ela, tá bom? Douglas, o microfone é seu. Eu não diria poeta, né? Eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler. Acredito que tudo que a gente pensa, que se você transformar isso em palavras, né? O que não é escrito nunca foi dito. Então, a gente precisa sempre, quando você pensa, quando você tem um raciocínio qualquer, coloca isso no papel. Porque aquilo vai estar registrado, no momento seguinte você consegue ler, você consegue melhorar. Realmente é uma resistência que eu tenho em relação a poeta. Existem tantos poetas que eu admiro de paixão, assim, você pega inúmeros nomes aí que eu gosto de ler, obras grandiosas que fazem a nossa história, né? Dizem que sem os sonhadores e sem os poetas, o mundo não seria o que é hoje. Porque para estar fazendo toda essa estrutura que nós estamos fazendo aqui, para ter tudo que nós temos de tão abstrato no mundo de hoje, alguém sonhou, alguém idealizou. E aquilo foi realizado. Então, os poetas são os donos do mundo. Eu sou muito a favor disso, eu amo a literatura, então, para mim não tem como fugir disso. Mas eu não me vejo poeta. Por que essa resistência? Eu não entendo isso, Douglas, porque eu vi a tua página Casa do Poeta, eu vi os teus poemas, li, alguns eu até publiquei, repostei na minha página no Instagram, deu muito certo, claro, tudo com a autorização dele, mas deu muito certo. Por que essa resistência, Douglas? Porque isso, empreendedor na área do mercado imobiliário, você já deu certo. Você já é um empreendedor, um corretor de sucesso, um corretor que deu certo, grandes lançamentos, coordenou um último lançamento agora que derreteu em 48 horas. Então, na parte do mercado imobiliário, você já deu certo. O que você vai fazer daqui para frente são apenas agregar valores e mais conhecimento, mas isso já deu certo.
por que não também fazer o Douglas Poeta dar certo? A Casa do Poeta foi uma inspiração que eu tive baseada em muitas pessoas que eu conversava muito. Então, eu gosto da ideia de você trocar confidencialidades. A Casa do Poeta é um cantinho da confidencialidade. Às vezes, o que você não fala para ninguém, tinha muitas pessoas que abriam isso ali na Casa do Poeta e aquilo foi se transformando em textos. Esses textos acabaram visto por muitos como poesia. Eu nunca coloquei assim como poesia. Aí o pessoal, não, vamos escrever, coloca um nome. Eu busquei um nome para onde eu queria postar justamente os meus textos e acabou se dando a Casa do Poeta. No início era para ser um portal onde se entrasse e realmente fosse com algo bem diferenciado, assim. Mas eu ainda não consegui me ver como um poeta. Não consegui colocar as palavras certas para falar, não, eu escrevo poesia. O que eu escrevo é sentimento. O que eu escrevo... O que difere? A poesia é mais ornamentada, né? Eu diria que a poesia ela é um pouco mais rebuscada, né? O linguajar é diferente, os textos são colocados de forma mais coloquiais, são colocados de forma mais diferente. Então, o que a gente coloca ali, o que eu coloco ali na Casa do Poeta é realmente um compartilhamento de emoções. Acredito que se você parar para pensar o relacionamento que você tem com a sua esposa, um relacionamento interpessoal que você tem com um amigo, e colocar isso no papel sem medo do que você vai ler depois. Porque às vezes as pessoas elas têm resistência à poesia por medo do que vai escrever, né? Então, quando você coloca a sua verdade nua e crua do que você está pensando ali no papel, aquilo pode se tornar uma poesia. E muitas vezes eu parava para escrever, talvez com um pouco mais de facilidade de transcrever o pensamento, que às vezes as pessoas elas pensam, elas têm aquilo internalizado e não conseguem colocar isso para fora. Então, conversei com muitas pessoas que tinham esse tipo de dificuldade e, de certa forma, eu colocava aquele pedacinho ali e muitas pessoas se sentiam aconchegadas com aquilo que eu escrevia. E eu li uma vez que a poesia, a obra, não vou falar poesia. Eu tô quase, mas aí já... A poesia ela só é completa quando ela veste alguém que não participou daquela obra, né? E quando eu resolvi publicar isso, que foi através do Instagram, através de um site, do Facebook, das mídias sociais em si, eu comecei a receber vários e-mails e várias pessoas que realmente estavam naquela situação, que realmente passavam por aquela situação e sentiam-se, de certa forma, acalentada pelo que eu estava escrevendo, e é muito bom, é muito gratificante isso. Você saber que o que você está escrevendo está servindo de alento a uma pessoa que não faz parte do seu dia a dia, que não faz parte do seu ciclo social. E aquilo foi crescendo, e quanto mais histórias eu envolvia, mais histórias eu replicava. E chegou uma hora que tudo virava texto. Então você observa uma situação e aquilo acaba sendo transcrito ali para um texto, e esse texto servia para uma pessoa, essa pessoa fazia um comentário, o comentário dela também virava um texto. Então, a escrita em si, para mim, o que me inspira na escrita é justamente o feedback que todos dão daquilo que eles estão lendo. Então, quando você me dá um feedback positivo de um texto meu que você leu, aquele seu feedback me inspira a fazer outro texto. E não tem fim. E aquilo vai se escalonando, e a gente vai só se aperfeiçoando na forma de escrever. Legal isso aí, o Douglas. Por isso que eu falo que é interessante isso aí, quando eu falo que sempre vou repetir isso. O Casamento e Sociedade, ele nasceu com a ideia de trazer pessoas realmente com conteúdo, pessoas relevantes, que muitas vezes pessoas que talvez ninguém conhecia, e de repente num podcast como esse daqui a pessoa pode estourar. E isso nada mais é do que você alcançar e sentir as dores das pessoas. Nada contra, eu acho muito legal assim, por exemplo, no mercado imobiliário, você também resolve as dores das pessoas, que é um imóvel que eles precisam, é um terreno para construir seu imóvel. Só que quando a gente vende, eu falo que nós também somos corretores, quando a gente vende imóvel para uma pessoa, você conseguiu resolver a dor daquela pessoa, de repente daquela família. Quando você coloca palavras, quando você joga essas palavras na internet, ela alcança muita gente. Então você acaba transformando vidas de muita gente, você acaba alcançando, vamos lá, você acaba chegando em dores que você nem imaginava. Sim, Quantas com pessoas certeza. falaram com você, de repente, do outro lado do mundo? Sim, com certeza. Que estavam passando um momento que você acabou o quê? Curando, de uma certa forma, você trouxe tranquilidade, alento, né? Alento, isso, essa palavra, você trouxe alento, trouxe paz. Por isso que às vezes eu falo que quando você fala que não é um poeta, que por sinal, antes que eu esqueça, você também tem livros escritos, não é isso? Publicados ou só escritos? Não publicados ainda. A escrita, para mim, sempre foi assim um hobby.
né? Eu tinha muita coisa escrita e eu já quis publicar algumas coisas, já quis colocar, tentar publicar, tentar viver disso, tentar fomentar mais isso, melhorar até a escrita, que a gente precisa disso, né? Mas eu nunca levei adiante. Foi um sonho que ficou parado lá, né? Nós temos eu vou falar por mim, né? Essa ideia do imediatismo, né? Eu preciso fazer porque eu preciso de algo que me dê o resultado agora, que eu preciso de algo que me dê o resultado agora, e eu sempre coloquei a ideia de escrever num segundo plano. Isso me ajudou muito no segmento que eu sou hoje, né, que eu trabalho com o ramo imobiliário. Isso me ajudou muito, o fato de escrever, de ler, de estar sempre ali trabalhando com as palavras. Então, é algo que me ajuda, tanto para conversar com clientes diferentes, para você entender dores diferentes de clientes. Então, assim, de certa forma, isso me fortalece. Mas eu penso bastante, converso bastante com a minha esposa sobre isso, que eu quero, sim, levar isso adiante, que eu quero fazer o livro, que eu quero editar esse livro, que eu quero que as pessoas leiam as minhas ideias, não com essa ideia de que a minha ideia é a correta, não, mas que leiam e compartilhem daquilo também. Porque muitas vezes o que eu sentia nas pessoas que seguiam a página da Casa do Poeta, que mandavam e-mails referente à Casa do Poeta, é que precisavam ser ouvidas. Mas não ouvidas por aquelas pessoas que estavam no ciclo social delas. Elas precisavam ser ouvidas por alguém que estivesse livre de qualquer julgamento. Porque o nosso mal não é falar. O nosso medo não é falar. O nosso medo é ser julgado. Então, assim, eu tenho um problema e como você está muito próximo de mim, se eu expor esse problema para você, talvez você vai me julgar de forma que eu não preciso desse julgamento agora. Então, as pessoas elas procuram falar com outras pessoas que estão distantes desse ciclo social justamente para fugir do julgamento. Porque todos que vieram conversar comigo, que mandaram um e-mail, que mandaram algum tipo de comunicação, eu conversei sem julgar. Porque é o que a poesia nos traz. A possibilidade de você ler e livre de qualquer julgamento. Eu não quero saber do seu passado, eu não quero saber o que você fez, eu não quero saber o que te trouxe aqui. Eu preciso conversar com você para mostrar para você que isso aqui não é o fim. Que a gente consegue muito além disso. E a gente consegue fazer muito melhor que isso. Então, quando você coloca isso em palavras e a pessoa lê aquilo e realmente entende, é onde a gente pensa que, é legal. Isso que eu estou fazendo realmente está causando efeito nas pessoas. E esse, eu acredito que seja um mal geral. Eu não vou falar com a minha mãe, eu não vou falar com meu pai, eu não vou falar com a minha esposa, porque eu tenho vergonha do que eu estou passando. Mas, de repente, eu encontro alguém que escreveu algo que me jogasse para dentro da realidade. Com essa pessoa, eu tinha liberdade para abrir. Eu conversei com pessoas de vários lugares que realmente passavam essa ideia de que, com você eu posso falar. É interessante isso, Douglas, porque nós passamos exatamente isso. O que acontece? Quando a pessoa... Você falou exatamente isso. As pessoas às vezes têm medo do julgamento. Eu vou falar isso aí, poxa, o Douglas me conhece tão bem, ele vai falar, como que você aconteceu isso? Exatamente. Cara, como que você conseguiu errar desse jeito? Exatamente. Então, as pessoas têm isso. Então, quando você... eu via isso no Instagram. Quando a gente colocava o vídeo de dança ou alguma coisa, alguma mensagem, as pessoas se identificavam. O que elas falavam? É isso que eu estou passando. Essa pessoa me entende. Ela vai me entender. E, de repente, aquele que está do seu lado apontava o dedo. Mas o que você está fazendo? Olha isso, olha aquilo. Você caiu numa... Você fez isso? Isso. O apoio, ele vem de fora. Justamente. O apoio, ele vem de fora. Se você abre uma mercearia na rua da sua casa, as pessoas compram com o João, que tem 10 mercearias. Esse cara está começando agora. O que esse cara vai fazer? Porque é muito assim. É interessante isso aí. Porque o que acontece disso? Porque as pessoas não aceitam, eu já falei isso em outros podcasts também, até conversamos sobre isso aí lá no escritório. O que acontece? As pessoas olham para o Douglas, como que ele veio da onde eu vim, comeu as coisas que eu comi, frequentou os lugares que eu frequentei e ele está lá, eu continuo aqui. Tem muito isso. Sim. Por isso que acontece. Hoje, todas as pessoas que a gente está fazendo alguma coisa, que eu vou apresentar algum projeto, você é uma delas, são pessoas que entraram na minha vida agora, recente. E exatamente isso. São pessoas que eu olho, além de tudo, vão me agregar, que são pessoas que estão à minha frente. Sim. Então eu vou levar para lá. Porque eu sei que eu já levei para algumas pessoas próximas de mim e falei assim, você vai fazer isso? Você está louco? Você não tem capacidade de fazer isso. Por quê? Isso, Porque as pessoas estão olhando o Reginaldo de 15, 20, que cresceram lá. Não está olhando o Reginaldo que evoluiu, não está olhando o Douglas que evoluiu. Sim. Então as pessoas julgam. Então quando você leva uma pessoa... Quando eu levo alguma coisa para você, que já fez a tua mentalidade,
Cara, isso aqui dá certo, mas olha, eu tenho uma ideia melhor. Você não quer fazer assim, assim, assim? Ela Contribui, né? agrega valor. Agrega valor. Justamente, não critica. Ou então já fala, ó, eu já fui por esse caminho, não deu certo, vai por esse. No entanto que quando eu coloquei lá a página, a Casa do Poeta é uma página antiga, o site é um site bem antigo, e a maioria das pessoas que eu conversava, ninguém seguia, ninguém lia. Aí quando foi ganhando corpo, que a galera de fora foi lendo, foi participando, aí você vê, falou, meu, as pessoas que me conhecem não sabem. No entanto que não é identificado, né? Justamente. Não é identificado porque a ideia não era... Eu não queria aparecer. A ideia não é mostrar o Douglas é o autor da página. Não, a ideia é que as pessoas lessem independente de quem fosse, justamente para não ter o julgamento. Justamente para não saber se é um homem, para não saber se é uma mulher, para ficar livre disso. Para a pessoa ter liberdade de expressão, sem ver quem está do outro lado. De repente, se eu colocasse meu rosto lá, se eu colocasse minha identidade lá, não me sinto à vontade de falar com essa pessoa. Douglas, eu falo para você, eu vivi isso e eu falo para você que não é assim. Porque nós vivemos, a gente tem a página, a nossa, Regional de Eli, e temos a nossa Casamento de Sociedade. Sim. Tá, mas é interessante colocar lá, Casamento de Sociedade por Reginaldo Eli. Então, eu vejo que toda vez que eu publico alguma coisa, eu fiz um corte lá agora, você conhece do Matheus, Sim. que estourou. E as pessoas foram para a página Casamento de Sociedade e, ao mesmo tempo, também foram para a página Reginaldo Eli. Porque, assim, as pessoas gostam muito, assim, de ver de quem está comprando. E tem muitas essas coisas também, porque, às vezes, vai muito, vamos colocar assim, na nossa aceitação. Às vezes você acha assim que pode ser assim, eu falo assim, as pessoas podem ser... Cara, não. Tem pessoas que vão comprar de você e tem pessoas que não vão comprar de você. Então, o que acontece? Eu vejo assim, eu falo porque eu te conheço. E por exemplo, assim, se eu não te conhecesse, pode ser que eu chegasse na Casa do Poeta e não seguisse. Eu estou seguindo a Casa do Poeta primeiro porque eu te conheci. Porque eu vi que a Casa do Poeta é a tua cara. Entendeu? Mas aí a gente volta na ideia daquela resistência, né? Eu lembro que teve uma época que eu pensava assim, eu vou escrever, eu vou desenvolver o livro, eu vou desenvolver tudo e isso vai ganhar corpo com um pseudônimo. Ninguém precisa saber que sou eu. Né? Isso vai ganhar corpo, isso vai ganhar vida, as pessoas vão chegar nisso através de um pseudônimo. Mas é porque eu acho muito pretensioso da minha parte pensar em ser poeta. Não sei. Cara, vamos lá. E não é pretensioso da sua parte pensar em ser um empreendedor no mercado imobiliário? Olha lá. O Theo. Olha o Theo, já tá aí. Tchau, Theo. Até daqui a pouco, hein? O Theo já tá ali. Estão falando de... Então, o mercado... Eu gosto da área de vendas. Isso, já percebi de longe. Gosto muito da área de vendas. Ela te dá uma frase... Vou parafrasear o que você me disse uma vez. A área de vendas, ela te dá a possibilidade de sentar a mesas que você jamais sentaria se não estivesse nessa área. Justamente. Então, é uma possibilidade muito grande. E de lidar com o público, eu gosto de estar com pessoas, de conversar com pessoas. Isso faz com que eu veja o mundo de forma mais humana. Eu trabalhei muito tempo dentro de uma empresa CLT e dentro do CLT você fica mecanizado. Isso. Você se ajusta ao sistema, você se ajusta ao salário, você se ajusta ao horário. A empresa, ela te molda. E quando você sai dali, você está perdido. Ou você faz aquilo lá em outra empresa ou você já era. Exatamente, porque você está engessado com todos os parâmetros que a empresa passou para você. Então, quando você sai do CLT, que todo dia você precisa se engajar, todo dia você precisa se inventar, todo dia você precisa se motivar. Porque assim, eu sou contra a ideia de motivar alguém. Eu tive à frente do time por pouco tempo. E assim, motiva o seu time não. Eu não tenho que te motivar. Eu tenho que não deixar você perder a motivação que te fez levantar. Porque se o cara levanta de manhã, se o cara tá no plantão, se o cara tá ali, ele tá motivado. Eu tenho que dar gás para ele manter aquela motivação dele. E não tirar aquilo que ele já se motivou. Eu falei isso aí, sem cortar vocês, só nisso aí mesmo que falou. Uma vez eu estava lá conversando com uma pessoa e ele falou assim, cara, eu preciso motivar as pessoas para vender. Eu falei assim, cara, eu não preciso de motivação para fazer o que eu amo. Eu preciso de motivação para fazer aquilo que eu não gosto de fazer. Agora, eu amo vender, eu não preciso de motivação para vender. Eu preciso, assim, desafios, é diferente. Sim. Agora, motivação para vender, não, eu vendo. Sim. Entendeu? Eu não preciso estar motivado, eu preciso estar aqui. Eu preciso focar em tal produto, eu foco
em produtos. Mas motivação, todo dia eu estou motivado para vender. Exatamente. Quando você vem para essa área que te abre milhões de caminhos, te dá 1000 possibilidades, você sabe que depende só de você. Depende só de mim. Eu todo dia acordo e penso isso, só depende de mim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Por mais que você tenha uma escala hierárquica dentro da empresa que a gente representa, existe uma hierarquia, mas aquela hierarquia não paga minhas contas. Então, eu preciso acordar e pensar, o que eu estou fazendo está sendo bom para mim, independente da empresa. Agora, quando você trabalha no CLT é diferente. Eu preciso fazer algo que seja bom para a empresa, porque é a empresa que me mantém. Ela que me paga. É ela que me paga. Então, são coisas bem distintas. Eu pensei várias vezes, vou voltar para o CLT para ter o conforto. Só que, na verdade, o CLT ele não te conforta, ele te acomoda. Então, e quando ele te dá aquela rasteira e tira você daquele ponto de acomodação, realmente você fica perdido. Então, é o que a área de venda, que igual você comentou aí, empreendedor do ramo imobiliário. É bonito de falar. Você viu? Empreendedor do ramo imobiliário. Empreendedor do ramo imobiliário. É bonito de falar. Mas porque assim, nós somos empreendedores de nós mesmos. Quando você se aventura na área de venda, quando você pensa assim, eu sou um vendedor. Você é vendedor o dia todo. O dia todo. A primeira coisa que você faz é se vender. Você é vendedor o dia todo. A forma que você fala, a forma que você se veste, a forma que você senta, a forma que você se porta. Se posiciona. Independente se aquela pessoa ela pode ou não comprar de você. Então você é vendedor o dia todo e eu acabei... E é uma área assim que eu me identifico bastante. Então, há quanto tempo você está nesse ramo? 10 anos. 10 anos já, Douglas. 10 anos. Caramba. 10 anos e assim... me reinventando todo dia. Boa. Você entrou no gancho que eu precisava. A venda, o setor de venda, o mercado, você sempre tem que estar se reinventando. Sempre. Senão você fica para trás. Fica. Entendeu? Você tem que estar se reinventando. E isso é uma coisa que eu vejo que você faz muito bem. Entendeu? Principalmente no mercado digital, você tem uma certa expertise nisso. No mercado digital, você está sempre se reinventando. Mas assim, quando você... O produto em si, quando chega na sua mão, o que faz você se dedicar àquele produto ou não? Você já tem esse feeling, eu vou nesse produto, eu não vou? Porque eu vi quando você entrou aqui, sua mente já viajou, já está com vários projetos, que eu não vou falar aqui, depois vocês vão saber, vários projetos que eu fiquei assim, que eu vindo aqui, para você ter uma ideia, nós somos corretores e eu vi aqui, não colhei por esse lado. Sim. Por quê? Nós temos visões diferentes. Mas o que te faz? O que desperta esses gatilhos, esse insight em você? O que faz isso? Na verdade, assim, eu sempre tento buscar formas diferentes de aplicar a mesma força. Então, a gente precisa ter determinada força aplicada, só que a gente procura formas diferentes de aplicar aquilo. O mercado digital ele é muito dinâmico. Todo dia ele muda, todo dia ele migra de um ponto para o outro. E hoje, acredito sim na força motriz da corretagem, como era antes do mercado digital. Só que eu acho que hoje, assim como o mercado digital mudou, o público que tem mais acesso a esse mercado digital, ele também mudou. Então, isso faz com que eu procure dentro das plataformas, da literatura, dentro dos players do mercado que realmente trazem algumas visões diferenciadas, a ideia é de apresentar uma proposta diferente. Então, assim, no jeito de... Igual você comentou, qual produto desperta mais interesse para você realmente estar fomentando aquela venda? Eu preciso comprar o produto. É que tem produtos que realmente não dá para a gente comprar. Tem produtos que você olha e eu já cheguei a falar para o cliente. Falei, esse produto aqui talvez não seja o que você está procurando. É o que você está procurando. Vamos pensar num produto diferente. Porque você sempre vai vender melhor aquilo que você compraria. E isso... inexoravelmente sem erro. Você vende melhor aquilo que você compraria. E isso é o que me traz para dentro de determinados produtos. Eu gosto desse produto, vou focar nele, vou trabalhar nele, vou estudar ele. Você precisa saber realmente o que você está fazendo ali, para quando o seu cliente chegar, você ter tudo aquilo ali de bate-pronto. Tá aqui, o Theo tá chorando. Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo o chorinho, o fundo musical? É o Theo, filho. Tá pensando que tá enciumado, porque ele queria sentar aqui no lugar do pai, e o pai não deixou. Mas tudo bem, Theo. Na próxima é você, Theo. Fica tranquilo, hein? Na próxima é o Theo. Mas o ramo imobiliário é um ramo muito gostoso de se viver, porque você trabalha muitas vezes com o sonho das pessoas.
atrelado à poesia. Você tá vendo? Você sabia que eu ia falar. A gente volta nisso, né? Tá vendo? Porque tudo tá atrelado, Douglas. E vamos colocar assim, você tem muitos projetos. Eu te conheci, tá? E agora vai até um pequeno puxão de orelha que eu vou aproveitar, porque a gente está aqui. Se fosse escritório, eu não falava, mas aqui eu posso falar. Você não acha que tanta coisa nós conversamos, o que falta para sair do papel e para estourar? Você é um cara que tem visão, você é um cara, às vezes difícil, mas acima de tudo você é correto, você é íntegro, você tem caráter, você é amigo, entendeu? É família, é pai, tem princípio, tem valores, por isso que assim que o Casamento de Sociedade colocou você sentado aí. Pô, legal. Tá? Porque assim, volto a repetir, não quero saber se tem 1 milhão de seguidores ou se tem um. Mas tem que ter princípios e valores, e o que ele está fazendo agora? Entregando valores que eu tenho certeza que está alcançando muitas pessoas. E eu voltando nisso, Douglas. Eu conversei com você muito tempo lá atrás, você tinha muitos projetos. Às vezes o que faz? A sua mente trabalha muito mais rápido que você. O que te impede muitas vezes de colocar esses projetos? Nós sentamos ontem, eu, você e um pessoalzinho lá para a gente trabalhar isso aí. Trabalhar, a gente fala assim, trabalha teu brand, tua imagem. Às vezes o que te impede? O que te falta para você dar aquele passo? Porque as coisas falam. Tem que fazer. Tem que fazer. É a famosa procrastinação, né? Isso, eu não queria falar. Deixa ele falar, porque depois vai que perde a amizade, né? Acabou, né? É a famosa procrastinação. E se tem uma coisa que no começo eu não vi em você, Douglas, era isso, a procrastinação. Eu nunca vi isso. Só que agora, hoje, conversando aqui em off, você falou isso e falou assim, poxa, tem coisas que já era para você estar estourando. Sim, assim, o Theo não é desculpa. Não. O Theo ele veio só para agregar, né? Justamente, e acelerar algumas coisas, né? Isso, o Theo ele veio para mostrar o quanto nós somos, como se diz assim, abençoados. Amém. Porque o Theo ele veio para abençoar. Realmente o que você falou também é muito verdade. A minha mente ela trabalha mais rápido do que eu posso agir. As ideias elas mudam todo dia, né? Diz que o organismo que melhor se adapta à mudança é o que menos sofre impacto quando acontece, né? Então e eu tô o tempo todo mudando. Ou eu mudo de opinião a respeito de uma coisa, ou eu tento mudar um projeto ali, mas todos eles estão sempre alinhados. Eu queria, sim, ter colocado muito mais coisa em práticas do que eu coloquei, né? Ter colocado muito mais, ter tirado muita coisa a Casa do Poeta, igual você comentou, é algo que poderia ter acontecido de forma diferente que aconteceu, né? Ela poderia ter sido muito maior do que é hoje, né? Justamente. Porque é um segmento que eu gosto muito, é uma área que eu gosto, que é falar do desenvolvimento, é falar de pessoas, é tentar chegar no sentimento da pessoa, não com essa audácia de ser superior ou de querer ensinar, mas a ideia de se aproximar e de querer mostrar que a pessoa não está sozinha. Então... Douglas, eu vou cortar você um pouquinho, porque várias vezes você falou 3 coisas. Você não acha que você se subestima demais? Porque tem pessoas que se superestimam, se acham. Você não acha que você se coloca mais para baixo do que essa pessoa que realmente você é? Porque você falar muita coisa assim, eu não queria isso, mas às vezes tem que dizer assim, você é, Douglas. Então não é mais só a gente aceitar isso, de repente é um gatilho que você tem, de repente é alguma escassez que você tem que trabalhar isso, algum gatilho que você tem que... Porque toda vez que fala disso, você se retrai. Fala disso e você se... tá vendo? Isso aí é Thiago Brunet, viu, gente? Isso é muito café, isso aí é muito café com destino, hein? Muito café com destino. Tá vendo? Mas porque eu vejo isso, eu vejo você, de repente, se potencializando em uma área que realmente você... faz muito bem, mercado imobiliário, tá? Mas quando você vai falar de outra área, principalmente relacionado a ajudar pessoas a transformar vidas, a alcançar, agregar valores, você se acha menos do que você é. Eu acho que é um caminho bem delicado, né? Eu sempre fui contra livro de autoajuda. Concordo. Eu sempre fui contra livro de autoajuda. Eu sempre via os escritores de autoajuda muito pretensiosos. Leia o meu livro que você vai sair... Mude de vida em 30 dias. Em 30 dias. Tem um livro muito famoso, que eu não vou citar o nome para não criar polêmica, que é chato a gente citar o nome, né? Porque esse livro vendeu. É nesse ponto que eu falo, um exemplo. A minha opinião, frente ao número de vendas que esse livro teve, talvez seja uma opinião superficial. Tipo, e daí?
né? Milhões de pessoas compraram aquele livro. Que no prefácio do livro ele fala assim, esse livro ele é dedicado àquele que jamais precisará lê-lo. Então é um livro de autoajuda que milhões de pessoas compraram, que no prefácio desse livro ele já mostra, ó, eu vou dedicar esse livro para quem não, para fulano de tal que não precisa ler. Ou seja, aquela pessoa para quem ele dedicou o livro é melhor do que todo mundo que leu. Que comprou o livro. Justamente. Já começa por aí. Como que o cara escreve um livro e dedica o livro para quem não precisa ler? Então, eu sempre tive receio de falar... Aí o cara compra, poxa vida, realmente eu não precisava ler. Também. Eu sempre tive receio de falar sobre desenvolvimento pessoal, de trabalhar com essa ideia de ajudar pessoas a se desenvolver, a crescer, de usar a minha escrita como ferramenta para agregar valor a outras pessoas. Estou dizendo nesse ramo de desenvolvimento pessoal, com medo, talvez, dessa crítica que eu tinha dos outros. Desse pensamento que eu tinha dos outros. De pensar assim, o cara escreve um livro de autoajuda, é uma pretensão sem tamanho eu achar que o meu livro de autoajuda vai tirar inúmeras pessoas do buraco. Né? Só que... Mas se você tirar uma, e então, essa uma o meu receio, multiplicar milhares... O meu receio sempre foi a ideia de o que você aponta é o que você é. Você é o reflexo daquilo que você aponta. Então, eu estou apontando para o cara, estou falando que o livro dele é de autoajuda, estou falando que o livro dele é pretensioso. Aí, quando o meu livro vai para a prateleira, o meu livro é tudo aquilo que eu apontava. Entendeu? Então, esse é o receio. Por isso que, quando eu paro para falar da poesia, aí eu vou lembrar lá, Olavo Bilac era um excelente poeta. Eu vou lembrar de Shakespeare. Putz, eu leio Shakespeare até hoje. Então, eu até te falei, você pega, que fica registrado, o Menestrel de Shakespeare. Nossa, eu é uma nunca arte tinha excelente. enxergado como depois ele me falou, é fantástico. Então você pega vários poetas que realmente são pessoas assim que eu admiro. E eu não me vejo no mesmo padrão que esses caras, talvez com essa dificuldade que você comentou. Você está se colocando muito para baixo. Talvez um gatilho que precise ser estudado. A ideia de, não, eu sou o cara. Eu escrevo, eu sou bom no que eu faço e está aqui a minha obra. Talvez por isso não tenha também ido para frente os livros. Na verdade, assim, vou confidencializar uma coisa para você aqui. Só eu estou ouvindo, fica tranquilo, ninguém mais está ouvindo. Fica tranquilo, eu também não conto para ninguém. Chegou aí para algumas editoras e tal. Na época eu fiquei muito animado, porque houve sim um interesse grande, só que aí a gente para na questão financeira. Então, hoje em dia, tudo é monetizado. É monetizado, tá Isso, certo. Tá certo. Monetizado. Hoje... Mercado imobiliário, cara, imagina. O cara vive disso. Hoje em dia, tudo é dinheiro. E essa foi uma das coisas que me colocou o pé no chão, quando eu estava sonhando muito com essa ideia. Eu preciso fazer algo que paga minhas contas do mês que vem. E aí, quando você prioriza isso, quando você encontra... O mercado imobiliário ele é muito bom, só que ele demanda de muito tempo. Isso, ele te toma muito tempo. Você precisa se dedicar, você precisa estar ali. O cliente ele não entende que o corretor tem a vida dele. O cliente, ele é no horário que o cliente quer, são poucos. Não vamos generalizar. Tem alguns clientes que são, sim, muito conscientes e conversam, mas a grande maioria... Quer para ontem. Quer para ontem. Ou quer para ontem, ou é para a hora que eu posso. Então, e é muito dinâmico. E isso acaba ofuscando outras possibilidades. Isso acaba tirando o foco de outras frentes, né? Que a gente pode trabalhar, que a gente pode realmente se dedicar. Eu gosto de poesia. Então, só que eu não me vejo um poeta. Eu gosto da ideia de ler poesia. Eu leio para minha esposa poesia toda noite. Leio pro Theo. Mas é aí que eu falo, o Douglas, de repente, por exemplo, eu não me via fazendo o que eu estou fazendo. Sim. Eu não me via. De jeito nenhum. E eu falo para todo mundo. Se eu estou aqui hoje é porque realmente nós obedecemos, eu e minha esposa, nós obedecemos que era um chamado, hoje virou um propósito de alcançar pessoas. Por isso que a gente... você faz acepção de pessoas? Não, mas eu preciso trazer pessoas que agregaram na minha vida e eu conversando, eu olho, essa pessoa vai agregar a vida de muitas pessoas. Sim. Então, o que eu vejo? Muitas coisas eu não me via fazendo. E só que, assim, quando eu vi, eu estava
Nós conversamos com o Rafael ontem. Ele Sim, falou uma sim. coisa que hoje eu falei com ele, "Putz, Rafael, é verdade. As pessoas, quando olhavam o vídeo de dança, não era a dança que eles estavam vendo. Era o relacionamento. Era o relacionamento, era o que passava. Sim. Realmente é verdade, porque hoje comecei a pegar os comentários, ninguém estava falando da dança. Está falando do que passava. Então, é assim, Da cumplicidade, isso. da parceria. Porque muitas vezes é assim, é isso que eu falo para você. Muitas vezes você é responsável pelo que você fala, você não é responsável pelo que eu entendo. Exatamente. Então, assim, aí um amigo meu falou, Ginaldo, o importante não é o que você está passando, é como as pessoas estão recebendo do outro lado. Então, você está passando uma dança, elas não estão recebendo a dança. Elas não, é a última coisa que elas estão vendo, era a dança. Exatamente. Por isso que você chegou onde chegou. Aí eu fui fazendo a transição da dança, a gente começou a fazer já curso, começamos a trabalhar com pessoas, autoajuda, e que você não gosta disso, mas assim... eu não digo assim... Não, eu não vou falar que eu não... assim, eu tenho uma certa resistência à autoajuda. Né? Justamente por pensar que as pessoas elas não deveriam esperar a motivação. Elas não deveriam buscar isso. É que você... Legal. É que hoje, por exemplo, assim, hoje eu vejo muito diferente nós não trabalhamos... Por exemplo, assim, o Casamento de Sociedade, o e-book, obrigado por ter comprado, tá? O e-book e tudo mais, não é a autoajuda. Nós trabalhamos isso muito assim, com coisas, com princípios milenários, coisas baseadas que dão certo. Então, mas é diferente. Um exemplo, eu vejo o Casamento de Sociedade, igual até mesmo quando a gente estava conversando com a ideia de produzir o e-book, de falar sobre e-book, eu não... o texto, a narrativa do texto, não seria na ideia de te levar para um caminho de autoajuda. Isso. Você pode escrever um texto descrevendo a sua vida. Eu posso falar para você como é a minha vida, sem interferir no caminho que você está seguindo e sem dizer para você assim, siga a minha vida. Isso. Exato. É para mostrar para você que existem coisas diferentes. Então, a autoajuda, a forma que eu vejo a ideia do Casamento de Sociedade é diferente de um livro de autoajuda. Eu não colocaria um livro como autoajuda, eu colocaria como algo que já deu certo, algo que já aconteceu. Quando eu digo que a pretensão, ela vem muito daqueles que subam aquela montanha, mas o cara nunca pisou no pico. Isso. Entende? Então esse cara, ele subam, façam, e é o famoso chefe. Então, muitos que escrevem livros de autoajuda hoje são depressivos. Então assim, como que eu vou ler um livro de autoajuda do cara que é depressivo? Então, como que eu vou entender a autoajuda do cara como algo bom se ele não aplica isso na vida dele? Perfeito. Então, assim, a ideia do casamento e sociedade o nome é muito forte. Parabéns pelo nome. O nome é fantástico. Porque quando você consegue separar em módulos o que é o casamento, o que é a sociedade e como que um faz bem para o outro, como que eles harmonizam bem. Então, eu não vejo isso como autoajuda. Quando você pega duas coisas tão presentes na nossa vida, que é o casamento e é a sociedade, e explica isso aos olhos do que deu certo. E você coloca isso de uma forma que funcionou. Muitas pessoas não sabem o que é o casamento. Então, se eu parar para você e passar a minha concepção de casamento, eu não vou querer estar te induzindo a dizer que eu estou certo. Talvez te mostrando um caminho que seja diferente da percepção que você tem hoje, porque são tempos de vidas diferentes. Então, culturas diferentes. Isso. Quando eu parava para escrever um texto, então você usa várias analogias naquele texto, você usa vários termos de linguagem naquele texto que tira a pessoa do ponto seguro dela, que tira a pessoa daquele ponto de conforto dela e mostra uma segunda visão sobre o mesmo tema. Eu sou fã de cinema. Além de fã de cinema. Eu sou apaixonado por cinema e tem um filme chamado Ponto de Vista, é um filme antigo. Antigo. Muito bom. Só que, o diretor, o roteirista... Muito bom, Ponto de Vista. O cara, ele pega essa garrafa e ele filma essa garrafa explodindo aqui. De vários pontos... E você tem vários pontos de vista e de cada um. Toda hora que você vê um ponto de vista diferente, você muda de ideia. Então, é dessa forma que eu vejo quando você vai escrever sobre determinado tema. Você não tem que se atentar ao que você está vendo. Isso. Você tem que se atentar aos pontos cegos daquilo que você está falando. Porque se eu colocar um tema totalmente aqui
leonino, eu vou colocar esse tema com o meu ponto de vista. Com a sua verdade. Com a minha absoluta, verdade. A sua verdade absoluta. Isso é pretensão. Justamente. Isso é pretensão. Então, assim, tudo que eu escrevo, tudo que eu fazia, eu tinha tanto receio de ser pretensioso que eu procurava ter esse cuidado de pensar assim, será que eu consegui aparar todas as arestas disso que eu estou falando aqui? Será que eu consegui encaixar todos os pontos de vista dentro desse mesmo tema? E com certeza não. Mas aí que tá, Douglas. O que acontece? Por que eu li os seus poemas? Você gosta ou não, mas eu li. Os textos, os seus poemas. O que acontece? São coisas... Aqueles que você escreveu, Douglas, se eu pegar daqui 50 anos e ler, continua atual. Então, por isso que eu falo que isso não é autoajuda. Se você pegar, por exemplo, por que eu escrevo essas coisas? Só te corto, essa é a magia da poesia. Isso. Porque... Então é poesia, né? Não. Vocês viram? Olha aí quando a gente pega, tá vendo? Não é. Essa é a magia da poesia. Porque você leu o Menestrel, que Shakespeare escreveu há quantos anos atrás. Então. E olha como aquilo é atual. E olha como aquilo é presente, como acontece no nosso dia a dia. Né? Então, essa é a magia dos textos. Vou mudar. Já foi, tá gravado. Já tá gravado o texto, depois eu corto. Fica só poesia. Essa é a magia dos textos. Mas eu fico feliz de você ter gostado. Né? São temas diferentes, temas variados. Alguns temas difíceis, alguns temas mais delicados. E no final todos falam do que na minha concepção é o que realmente torna a sociedade sadia, que é o amor. Perfeito. Mas e o que é legal que eu falo para você, doutor, por isso que eu vou bater sempre essa tecla, mesmo quando as pessoas discordam de algum ponto, seja do casamento de sociedade ou seja da casa do poeta, elas discordam porque ela já viveu aquilo e não deu certo para ela. Então, ela viveu aquilo. Agora, eu falo assim, mas por que não deu certo para você? Ah, porque eu fiz assim... Peraí. Com o perdão da palavra. É outro tema, assim, que eu não concordo com a ideia do não deu certo. Eu ia chegar nisso daí. Eu ia chegar exatamente nisso daí. Porque assim, as pessoas, às vezes a gente tem que entender que, não era pra mim, mas deu certo. Cara, porque existem vários caminhos que a gente pode cruzar, várias coisas que a gente pode viver, e a gente tem que entender que assim como a nossa vida, tudo finda. A nossa vida, ela tem um fim. Nós estamos, é até triste de dizer, é melancólico, nós estamos caminhando para a morte. Não tem como! Mas, e quando você, em determinada situação da sua vida, ela ganha o fim, mais importante do que eu pensar, não deu certo para mim, é eu entender que aquilo teve um fim. Então, eu preciso mudar o ciclo. E se você parar, eu vou falar uma coisa para você. Na Bíblia fala, o mais importante não é o início, é como terminou. Todo mundo é lembrado como termina, não como começou. Então, isso que eu falo assim, o mais importante é isso. Então, quando as pessoas lêem uma sua poesia, lêem um texto, lêem um verso ou alguma coisa, as pessoas sempre vão identificar com aquilo. Sim. Seja de um lado positivo, seja de um lado negativo, mas elas vão se identificar e, de algum modo, está havendo transformação. Seja de mentalidade, ela vai pensar diferente. Ela vai pensar comportamento, mas vai pensar diferente. Sim. Então, por isso que às vezes eu falo assim que é muito importante, às vezes, de você descobrir isso. Explorar mais isso. Justamente, parar de procrastinar, né? Um procrastinador, né? Justamente. Parar com aquele... Eu li um texto muito bacana esses dias que fala sobre os vícios ocultos que nós temos, né? Acho que você me falou sobre isso. Eu cheguei a te comentar sobre isso. Que nós temos vícios e você se apega àquilo e você não percebe que aquilo é um vício seu. Né? Você não percebe que o que você está fazendo está te tirando do caminho que você deveria correr. Tem um livro muito bom também, que é o Milagre da Manhã, não sei se chegou a ver. Não, ele tem um passo a passo no YouTube, ele tem vídeos do YouTube. É fantástico. É fantástico. Foge um pouco da linha de autoajuda, entra dentro, ele tá na prateleira da autoajuda. É que, por exemplo, acho que as pessoas não conseguiram definir ainda
que linha que é esse livro. Porque realmente, por exemplo, se você pegar livros, vamos colocar assim, que eu gosto do Tiago, de algum outro, assim, não são autoajuda, mas não consegui definir. Por exemplo, assim, se pegar, se você escrevesse um livro agora, não seria autoajuda. Talvez estaria na mesa mesma de autoajuda, prateleira, na mesma prateleira, o que é uma judiação. Porque muita gente, assim, porque no passado só existia isso. E você falou uma coisa muito séria. Quantas pessoas escrever... Porque, às vezes, o que é o problema de autoajuda? Você não precisa passar por nada para escrever um livro de autoajuda. É verdade, você vai lá. Esse é o problema. É a sua verdade. Eu acho que se você seguir determinado caminho, você vai sair do buraco que você tá. Só que, Aí você segue, não sai, e aí? Mas então você fez uma coisa errada, a culpa foi sua. Ninguém sabe quando os fundos tem um buraco que você tá pisando, que você Justamente. caiu. Ninguém... Por isso que eu não gosto... É por isso que eu sempre tomo esse cuidado de, eu sou poeta, eu sou escritor, para não cair na ideia da pretensão, por não me achar pretensioso a esse ponto. Já pensou por muitas se Carlos vezes... Drummond de Andrade pensasse assim? Exatamente. Muitas vezes eu indiquei a Casa do Poeta para as pessoas seguirem, para as pessoas comentarem, sem dizer que eu era o autor da página. Mas não por medo de julgamento. Mas mas para a pessoa se sentir à vontade. É verdade, porque assim, lê. Porque se eu falar fui eu que escrevi, a pessoa, talvez por estar na minha presença, pô, legal. Agora, lê, o que você acha? Eu não sei disso aqui não, viu? Não sei qual é que é. Então, a gente volta naquela ideia de que a pessoa falando com você ali frente a frente, talvez ela não expresse toda a verdade. Então... Por isso que eu escrevia, que eu deixava lá. Mas é que tá, Douglas. Mas de repente a verdade dele pode não ser a sua verdade. E não é, né? E não é. Cada um tem a sua verdade. Né? Cada um tem a verdade e a verdade verdadeira. São três verdades numa né? conversa. Justamente, a sua, a minha e a verdade. Sempre entendeu? três verdades numa conversa. Quando eu tive uma resistência também no começo, você sabe de escrever o e-book. O que as pessoas vão falar? Não tem que falar nada. O e-book está lá, eu sei que é uma coisa que vai agregar valores a muita gente. Sim. E tem muita coisa lá que nós vivemos e tem coisa lá que eu não... Tem coisa que você não precisa viver para saber que é certo e errado. Você tem bases, você tem princípios que estão dando certo. Então você tem princípios e valores, cara, princípios são coisas que não mudam, são princípios que não vão mudar. Então você precisa falar... Eu não preciso, vamos lá, trair a minha esposa e falar que a traição é errado. Eu não preciso ter caído no adultério e falar que o adultério é errado. Eu não preciso desonrar meu pai para falar que... Então tem coisas assim, olha, eu estou falando... Por isso que eu falei que o nome que você escolheu é super forte. Casamento e sociedade. Porque isso que você está dizendo, o estado de consciência que nós temos que ter do certo e do errado, ele muda de acordo com a sociedade que você vive. Isso. Se você for... Vamos lá, tem lugar que você vai que você acha um absurdo como o cara trata a mulher. Mas exatamente. É o correto ali. É o correto dentro da sociedade dele. E a gente volta lá num livro de René Descartes chamado Discurso do Método, que ele fala muito isso, né? Que a gente não deve julgar o certo e errado, o estado de consciência da pessoa, se a gente não entende a sociedade que ela viveu. Então, quando eu penso no tema casamento e sociedade, a gente trabalhar dentro da sociedade que nós temos, dentro dos princípios que regem os bons costumes da sociedade que nós temos. Então, o casamento visto aos olhos da sociedade que eu vivo é o casamento que deve ser levado de forma correta, né? Que o que nos difere do certo e do errado é o nosso estado de consciência. Então, a gente precisa ter essa consciência da sociedade que eu vivo e desse casamento aqui e do quão forte é essa união. Justamente. Tanto eu, a minha esposa, as pessoas que eu tenho perto, que isso é algo que é muito importante também. Eu vou falar sobre isso. Quem eu tenho perto de mim. Quem eu quero ter perto de mim. Antigamente, era só quem eu tinha perto de mim. Hoje não, hoje mudou para mim. Hoje é quem eu quero ter perto de mim. Porque as pessoas te contaminam sem você perceber. E te colocam... é a média das 5 pessoas que você anda. E te colocam para baixo, e dizem que não vai dar certo, e dizem que não vai fazer, e nunca fizeram. Cara, crítica de quem nunca construiu nada. Hoje eu vou fazer uma crítica construtiva. Tá, mas... O que você construiu? Eu vou fazer uma crítica construtiva, mas o que você construiu? Nada. Não, nunca construí nada. Para mim, eu sempre vou falar isso. Crítica para mim é crítica.
crítica para mim é crítica. Você vai definir se ela foi construtiva ou destrutiva na tua vida. É uma coisa que eu falo muito converso muito com a Maju sobre isso, é que o que determina, que nem você comentou da crítica, eu lembrei de uma conversa que a gente teve falando sobre uns amigos nossos sobre o respeito. O que determina a falta de respeito não é o que eu acho, é o ponto que dói em você. Né? Então, eu não vou falar assim, é falta de respeito falar com você sobre determinado assunto, se para você aquilo é abertamente, é tranquilo. Então, a falta de respeito está mais em quem sente, a crítica está mais em quem fala, do que o que eu acho. Né? Perfeito. Eu vou falar exatamente isso. Eu chego para você e falo, Douglas, cara, você foi um péssimo vendedor ali, cara. Você errou grandão, você não conseguiu vender para aquele cara e o outro corretor foi e vendeu. Cara, vou te falar, hein? Ou calça branca, nossa amiga, que calça branca você foi. Aí você para... E agradece. Não é que ele tá certo mesmo? Poxa vida, vou fazer diferente a próxima vez. Então, cresce com aquilo. Então, foi uma crítica. Construtivo. Usou como construtivo. Exatamente. Aí eu chego pra você, poxa, Douglas, que mancada você deu ali, né, cara? Mas tudo bem, a próxima você acerta ali. Poxa vida, me esforcei, o Reginaldo veio aqui, falou que eu errei. Não quero saber uma coisa? Não quero mais saber de venda, coisa nenhuma. Exatamente. Foi uma crítica que eu fiz como construtiva, você levou como destrutiva porque você não aceitou. Então, é o estado que você está que determina se é construtiva ou não. Exatamente o que você falou. Exatamente. Entendeu? Então, acho muito... Tá vendo como falamos de muita coisa, ainda tem muita coisa para falar ainda, falamos de muita coisa, e tudo ligado a simplesmente a alcançar pessoas, a transformar vidas, e é exatamente isso que você está procrastinando na sua vida, e usar esse tudo. Tá usando o microfone para me dar pancada. Porque lá no hospital eu não posso falar isso, cara. Lá eu não posso falar isso, cara. Aqui eu tô no meu habitat. Lá ele tá no dele. Não, é verdade. A gente acaba adiando alguns planos, né? Você acaba... Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. E o tempo vai passar da mesma forma. Você fazendo ou não, o tempo vai passar da mesma forma. Eu tenho, sim, eu queria poder enxergar de forma mais ampla, né? Essa ideia que você falou de poeta, de escritor e blá, blá, blá. Mas eu ainda estou engatinhando para isso aí, eu acho. É uns pouquinhos. De novo. Tá vendo? Olha o gatilho. De novo vem um gatilho. Tá vendo como é que é? É isso que eu falo para você. Eu vou falar para você o que eu falei para minha esposa, eu sempre falo para ela. Se você se visse como eu te vejo, você não seria quem você é. Ah, rapaz. É bonito, é legal, mas é perigoso. Cara, mas é verdade, porque quantas vezes você me puxou, a gente começou, cara, vai e faz, e eu peguei e fui. E fez, e vai dar certo. Entendeu? E precisa fazer. Justo, tem que começar. Tem que começar. As ideias que você teve aqui, cara, tem que fazer. É o Theo que tá falando aí? Tá na hora já? Já estamos caminhando pro final já, Theo. Aguenta mais um pouquinho, já libera teu pai, hein, Theo. Theo tá ali só observando. Não, mas eu falo assim, porque quando você vê aqui, você bateu o olho, você já viu as coisas, os projetos. E assim, não precisa ser nenhum expert para saber que vai dar certo. Amém. Não tem como, porque você tem expertise, você sabe fazer, você é um bom profissional, você tem ideia. Amém. Tá? Então agora é só ir lá e fazer. Porque se não fizer tá vendo isso, né? Porque se não fizer, outro vai lá e faz. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Outro vai lá e faz. É exatamente isso. Só que existem muitas coisas que são feitas hoje que já foram feitas. Eu sou daquela ideia que ninguém vai inventar a roda. Né? Ninguém vai inventar a roda. Só que sempre vai ter aquele toquezinho pessoal. Justamente. E é esse toque pessoal que faz o diferencial. Um exemplo. O podcast, você pode ter outras pessoas falando sobre o podcast, você pode ver pessoas que vão te assistir e falar, eu sei falar sobre isso também, mas o seu toque pessoal dentro do que vocês fazem aqui, ninguém vai mudar. Então, eu não tenho medo da ideia de outras pessoas fazerem, eu realmente tenho dificuldade em iniciar o projeto. Ou então, às vezes, de dar continuidade nele, porque eu mudo muito rápido de ideia. Eu começo a pensar numa coisa aqui, já mudo e já vou para outra ali, e eu tô lá e tô pensando aqui, e aí quando eu vejo eu não fiz nada. Isso é ruim. E eu enxergo que isso... E eu escrevi sobre isso. Eu só não faço isso. E eu escrevi sobre isso, sobre o quanto... Mas eu escrevi para mim.
para eu ler e para eu entender que isso precisa ser mudado. Então, por isso que eu falei que a escrita, a ideia de você transformar em palavras, em folhas, aquilo que está dentro de você, isso te liberta. Porque é você escrever de forma aleatória, sem pensar no rumo, sem pensar aonde você quer chegar. Talvez até de forma irracional. Eu vou colocar no papel ali e vai se desenrolando, e vai se desenrolando. Por isso que todo livro tem volume 1, volume 2, volume 3. Se você não parar, você vai colocando página, mais página, mais página. Por isso aí, fez volume 1, depois tem volume 2, depois tem volume 3, porque as coisas vão mudando. As ideias vão vindo cada vez mais, mas o livro ele está sempre atual. Volto a repetir, quantos livros foram escritos? Rios, que fez lá Mais Esperto que o Diabo. Quando foi escrito aquele livro? O pessoal está lendo agora, achando que foi escrito agora. Eu não gosto desse livro. Mas é aquela coisa assim, mas é a atualidade. Rios, comecei a ler... Napoleão Rios, ele mas enfim, se a gente for debater sobre... Isso, eu conheço pessoas que amam. Eu comecei a ler esse livro... A Bíblia da Venda e tal. Então, eu não sei. O Rafael leu esse livro e já leu com outros olhos. Sim. Entendeu? Então, leitura é muito assim, do que você leu por um momento. Então, pode ser que num determinado momento da sua vida você venha ler esse livro, opa, gostei. No momento eu comecei a ler, não parei. Tem cara que fala assim, vocês não gostaram? Tá, gente, não gostei. Não me identifiquei naquele momento. Entendeu? Como, até hoje, tem gente que... Pequeno Príncipe, então coisas muito bom. E até hoje super atual, né? Tem várias versões, a versão ilustrada, e eu gosto. Um livro que veio à tona agora de novo, Quem Mexeu no Meu Queijo. Não, Quem Mexeu no Meu Queijo é fantástico. Quem Mexeu no Meu Queijo é fantástico. Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Então, para cada momento. Entendeu? Eu li esse livro Revolução dos Bichos no momento que eu estava num lugar que foi a pior coisa que a pessoa fez para mim. Para ela, no caso, né? Eu li esse livro, eu comecei a enxergar de um jeito que realmente ela era e o quanto ela estava fazendo mal para a empresa. Entendeu? Então, são livros, momentos e momentos. Sim. Entendeu? Então, isso que é legal da leitura, isso que é legal de tudo. E agora, um pouquinho assim, o Douglas, seus projetos, fora o que você já falou que vai ter aqui, o que você pensa hoje dos seus projetos? O que você pensa hoje da sequência? Porque, assim, o mercado imobiliário ele nunca vai acabar. Ele vai estar sempre se mudando, se reformulando algumas coisas, por isso que a gente tem que estar sempre antenado em tudo que está acontecendo. Então, a ideia que você teve aqui hoje pode ser revolucionária. Uma coisa, de repente, pode já fizeram? Com certeza já fizeram, mas de repente não nesse formato que você vai fazer. Com toque a mais. Aquela identidade, né? Isso. Tudo que a gente faz, a gente precisa colocar uma identidade. Quando você se dedicar, colocar a identidade no que você está fazendo, que por mais que repliquem aquilo que você está fazendo, a sua identidade vai estar ali e com certeza vai ter a sua marca. O projeto eu tenho vários. Só falta sair de papel e tocar. Mas... não, tem várias coisas, vários projetos aí. Até conversei com a minha esposa hoje, que parece que eu tô... O legal da gente estar falando sobre isso é que hoje de manhã eu cheguei em casa, eu jogo tênis toda sexta-feira. Então hoje, depois do jogo... Você tomou uma surra, por sinal, né? Hoje, né? Quem não viu no Stories, depois estratégia, corre lá. Foi uma surra hoje. Foi estratégia. Tô até corcunda o menino lá, gente. Nossa, mas tudo bem. Aí fora jogar tênis, né? Foi 6-3. 6-3. 2 semana passada. Tá. O Stories foi semana passada. Semana passada eu ganhei de 6-2. Essa semana eu perdi de 6-3. Eu não vi de 3-6. Eu não vi da semana passada. Então estamos empatados. Mas o Renan, que a gente joga, ele é um cara fantástico, assim, é um cara muito pra frente. E essas mesmas bordoadas que você tá dando foi o que ele fez hoje depois do jogo. Falou, nós precisamos tirar tudo que você tá querendo fazer do papel. E eu cheguei em casa hoje pra tomar café. Depois do jogo, cheguei em casa e falei pra ela, amor da minha vida, hoje parece que eu tomei uma surra em todos os sentidos. E parece que tô me sentindo meio que pressionado ali, assim, ó, que as coisas vão ter que acontecer. E isso é bom. Porque isso resume justamente nas pessoas que estão à sua volta. Né? Você é um cara que me incentiva muito, que é a... Ele falou uma frase aqui... Ela não estava aqui, eu só falei porque a esposa não estava aqui, tá? Por isso que eu falei. Que incentiva muito, que é justamente isso, né? É você ter pessoas ao seu lado que façam você visitar o seu próximo nível.
Visitar o próximo nível. E eu sempre falo... Esse é do Protagon. Do Protagon. Esse é do Eu Protagon. aprendi com ele, com o Wendel Carvalho, o Wendel no podcast Carvalho. que ele fez, que era o podcast. Podcast. Que acabou por sinal, né, gente? Foi o último episódio, a gente viu agora. Que é autoajuda, o Protagon. Então, por exemplo, para você assim, eu conheço várias pessoas que foram e deram certo, tá? Por exemplo, eu, Reginaldo, eu gosto muito do método do Thiago Brunet. Sim. Eu gosto muito do método porque deu certo para mim e eu estou convivendo com pessoas que estão fazendo e também estão mudando e a gente conversa muito sobre isso. Então, tem tudo isso daí. Conheço pessoas que foram do Protagon que deram certíssimo. Sim. Entendeu? Então, cada um vai se encontrar naquilo que melhor se identifica. Eu gosto de alguns textos do Wendel. Eu gosto de alguns métodos que ele coloca. Gosto também do Thiago Brunet. E eu gosto do tema, no geral. Que é justamente você tocar pessoas de forma diferente. Que é justamente você usar o dom que Deus lhe deu, porque é um dom. Justamente. É um dom. Você usar o dom... descobrir o teu propósito. Exatamente. É saber que você não está aqui à toa. Que existe um caminho a ser percorrido e que nesse caminho você vai deixar o seu molde. Né? Não vou dizer o molde, mas você vai deixar as suas pegadas e as pessoas vão olhar aquilo e vão se espelhar naquilo. Isso. Né? Porque talvez a palavra que eu te fale, você não vai seguir exatamente o que eu estou te falando, mas a palavra que eu te fale vai te despertar e vai te abrir uma porta para você seguir um caminho melhor ainda. Você vai deixar um legado. Quando você descobre o propósito deixa legado. Por exemplo, digamos que o teu propósito realmente é a poesia. Cara, você pode morrer, a tua poesia vai ficar. O texto. Poesia. Não adianta. A tua poesia vai ficar. Então eu vou ler... Nossa... Douglas, olha, essa frase do Douglas mudou a minha vida. Então, durante esse percurso, quando nós trouxemos aqui o Messias Etienne, foi fantástico também. Eu gosto muito porque a idade não tem nada a ver com experiência. Ele é muito mais velho que eu, mas pode... É uma brincadeira. Eu sou muito mais velho que ele. Os anos de vida que você passou não refletem a sabedoria que você tem. Tá no Menestrel do Shakespeare. Tá vendo? Tá no... É fantástico. Ele está teimando contra ele mesmo. Ele tá dando munição para bater. Aí eu bato e ele acha ruim. Mas o que eu falo assim, o Messias Etienne falou uma coisa muito séria. Durante toda a nossa vida, nós vamos passando por chamados. Tá? Então, pode ser que o meu dom de vendas foi um chamado que hoje eu vou usar para atingir meu propósito. Por quê? Foi através de vendas que eu encontrei você, foi através de vendas que eu encontrei Matheus, foi através de vendas que eu fui encontrando muita gente que hoje estão me ajudando a seguir o meu propósito. Sim. Que é o quê? Cuidar de pessoas. Por exemplo, eu estava conversando, foi ontem, com um advogado e a esposa dele. Eu estava falando sobre casamento e tudo mais, eu vi que ela estava bem feliz, falando sobre casamento, o quanto eu amo minha esposa, essas coisas todas. Ela falou para mim, mas você é um cara fora da curva. Eu falei assim, tá vendo? Esse é o meu propósito. Eu não quero mais ser eu não quero ter orgulho de ser só eu fora da curva. Eu quero transformar outros homens para que logo mais quem trai a mulher ou quem trata a mulher errado, esse seja o fora da curva. Esse seja a exceção, né? É aquela famosa história de que... Eu não quero mais ser regra. Hoje a exceção vira regra, né? Justamente. A exceção vira regra. A exceção vira regra, então, né? Então, assim, eu quero ser... Poxa, o que o Reginaldo faz, o que o Douglas faz, que eu vejo como você trata a Maju. Então, como eu trato a minha esposa, como você trata a sua esposa, seja normal. Quem tratar diferente, esse cara é uma exceção. É por isso que eu achei tão forte a ideia do tema casamento e sociedade. É justamente você blindar as duas coisas. Isso. É justamente você blindar as duas coisas. Você começar a entender. Isso, você começar a entender. Mas por que não tá dando certo? Não existe não dar certo. Se você quiser, vai dar certo. Isso. Vai dar certo. Não, mas é o meu emprego, é a minha casa. É tudo muleta. Para de se escorar em muleta e começa a pensar no que você quer e no que você vai fazer dar certo. Ele joga, eu tenho que bater, eu tô tentando. Gente, eu juro que eu tô tentando parar de bater, mas ele joga e eu tenho que bater de novo. Mas é exatamente isso. Então, tá vendo como que você, que eu gosto muito disso, porque você me dá os insights, entendeu? Justamente isso. Quando eu falo do casamento de sociedade, é fazer dar certo. É fazer dar certo. Porque hoje eu entendi, e nós falamos muito isso, sobre o amor.
que o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. É uma decisão. Eu decidi amá-la, ela querendo ou não. Entendeu? Então, eu vou fazer de tudo. Porque como eu sou feliz, agora só tenho que fazer ela feliz. Você casou sendo feliz, agora sua obrigação é fazê-la feliz. Eu vou casar para ser feliz. Então, não casa, vai estragar a vida de quem é feliz. Na verdade, o que eu falo, que a gente conversa muito em casa, assim, é que antes de eu fazer ela feliz, eu tenho que ser feliz. Isso. Porque a minha felicidade, ela não pode estar escorada nela. Né? Porque senão você se torna dependente. E eu acredito muito na ideia da interdependência. Nós somos independentes, nós escolhemos estar juntos. Eu não estou junto com ela porque eu dependo dela. Porque eu preciso dela. Eu estou junto com ela porque eu quero. Porque ela me faz bem. Porque ela é uma decisão Isso, de estar junto com ela. É uma sociedade. E a gente volta pro nome. Casamento e sociedade. Eu sou muito a favor disso, que o casamento, ele é uma sociedade. São duas pessoas que vão criar um legado, que vão criar uma história. Porque você cria uma história, você escreve um livro. E todo dia é uma página daquele livro. Então, para e pensa assim, daqui a 10 anos, como que você gostaria de ler a página de hoje? É só você parar e pensar nisso. Como que eu quero ler a minha história? Né, mas eu não quero ler uma história triste, eu não quero ler uma história agressiva, eu não quero ler uma história de traição, eu não quero ler uma história de abuso, eu quero ler uma história feliz. Então, faça a sua história feliz, porque você é o autor da sua história. Então, quando você parar e pensar assim, eu sou responsável pela minha história. Então, não coloca a culpa no trabalho, não coloca a culpa nos acasos do dia. Deus. Nem Deus. Principalmente em Deus. Porque as tuas escolhas são suas. Ele sempre vai te dar a sabedoria. É o famoso livre-arbítrio, né? Justo, ele sempre vai te dar sabedoria. Pronto. É o famoso... Então, se eu paro, se eu me conscientizar disso, eu sou o autor da minha história. E eu quero ter uma história de sucesso. Eu quero ter uma história feliz. Eu escolho a minha... E assim, de verdade, se aquilo não tá te fazendo bem, se aquela decisão, se aquele trabalho, se aquilo ali tá te arranhando, tá te machucando, talvez não seja para você estar ali. Então recomeça. Para, pensa e começa de novo. E dentro do seu casamento, escreva isso e faça com que isso aconteça. Por isso que eu falei para você que eu gosto do tema. Porque é um tema em que você consegue, você consegue escrever vários textos. Uma infinidade de textos. Justamente pensando nessa ideia. Eu sou o autor dessa história, eu vou fazer essa história dar certo. Né? Tem um livro que também é um filme, Círculo de Fogo. Círculo de Fogo. É Círculo de Fogo o nome mesmo? Tem Prova de Fogo. Não, é Prova de Fogo. Você tá maluco. É fantástico. É fantástico. Depois então assista e leia Quarto de Guerra. Esse Quarto de Guerra eu não vi. Assista, hoje tá fácil, depois você leia. Porque é fantástico. Então tem... Prova de Fogo é fantástico. Não, é fantástico. Então, porque é a prova de que se você quiser, você faz certo acontecer. E você só erra também se quiser. Só erra se quiser. É uma decisão. Eu acho que o erro é uma escolha. O que você quer fazer. Eu decidi dar certo, eu decidi amar. Agora só vou errar se eu quiser. Só se eu quiser. Entendeu? Não existe o acaso. Não, ele pode te colocar em situações que você não esperava. Mas a decisão é sua. Você pode ser a hora que você quiser. Exatamente. Entendeu? Você escolhe. A carne é fraca. Não. A escolha foi sua, amigo. As consequências vão ser suas agora e você vai colher sozinho. Sempre. Gente... É por isso que quando eu comecei a escrever A Casa do Poeta... Tá vendo? Ele não é escritor. Quando eu comecei a falar sobre os textos que tem na página... E eu encontrei muitas pessoas feridas nesse ponto, né? De acharem que tudo que eu faço dá errado. Tudo dá errado na minha vida. Ninguém me ama. Mas ninguém quer ficar comigo. Mas, o caminho tá errado, né? Tipo, se você não se valorizar, se você não se amar, se você não entender que você é merecedor desse amor, eu mereço ser bem tratado. Então, se eu não encontrar alguém que me trate bem, eu não tenho que compartilhar a minha vida com essa pessoa. Né? Dentro da sociedade que a gente vive, dentro da sociedade que a gente vive, que existe uma vastidão de exceções que são tidas como coisas corretas, né? Hoje a mídia está tão poluída e tão suja nesse ponto, é difícil você ter esse gancho, você pegar essa premissa de que
você precisa ser bem tratado, né? Você precisa fazer uma dieta de tudo que você vive. Eu falo muito com a Andressa que a dieta não é só do que a gente come. A dieta é do que a gente escuta. A dieta é do que a gente assiste. A dieta é do que a gente vive. Então, a dieta de vida, ela vai muito além do que você come. E às vezes você não percebe isso. Meu, o que está acontecendo na minha vida? Você não está fazendo uma dieta saudável. Ah, mas eu como bem, não. E para onde você está indo? O que você está escutando? O que você está assistindo? O que você está lendo? Então, você cuida do seu corpo, mas e seu espírito está como? Corpo, alma e espírito. Exatamente. Então, assim, é você fazer uma dieta no geral. E isso, principalmente dentro do casamento. Tendo uma sociedade talvez muito complicada. Então, quando você fala de casamento e sociedade, é um tema que você discute aí por horas a fio aí e vai embora. Gente, Douglas, se deixar a gente ia. Você gostou, cara? Foi legal? É fantástico. Eu confesso que eu tô nervoso, é um bate-papo nervoso. Eu tô aqui, eu tô só batendo, cara. Apanhei pra caramba. Tudo bem. Amanhã ele desconta o escritório, mas tá tudo certinho. Douglas, cara, foi bom? Gostou? Foi legal, cara? Sim, é sempre bom. Acho que você entregou legal, cara. É bom, assim, a gente discorrer um pouco, falar um pouco da vida, né? Discorrer um pouco sobre esses temas que são sempre presentes, assim, no nosso dia a dia. É muito legal. Acho que você entregou muito, mesmo com plateia, tá? Mesmo com plateia aqui. Obrigado, gente. Beijo. Amor, te amo. Fala, amor, te amo pra sua Majoli. Eu te amo. Tá vendo? Gente, é que vocês não estão vendo. É um barato. Aí depois elas vão ver. Vem aqui rapidinho as duas, então rapidinho. Ai, tá dormindo. Então não dá. Fica pra próxima, gente. Vocês vão ver que é linda. Nossas esposas são maravilhosas. Depois na foto vocês vão ver. Douglas, obrigado, cara. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Obrigado mesmo por ter entregue tanta coisa. Eu tenho certeza que muita coisa aqui serviu para vocês. Então, já falo para vocês deixarem no comentário aqui dúvidas. Põe no comentário aqui, eu quero a Casa do Poeta, eu quero a Casa do Poeta. Tá, gente? Porque a gente, é isso que a gente quer, tá? E não esqueçam também de contar que vai estar embaixo aqui o link do livro, do nosso e-book, Casamento e Sociedade. Leiam, adquiram, façam comentários, que eu acho que também é uma coisa que vai muito contribuir na vida de vocês. Então, curtam, comentem, compartilhem, porque o Casamento e Sociedade nasceu para isso. O sentido nosso é simplesmente agregar valores à vida de vocês, senão não tem sentido nenhum. Esse é o nosso propósito. Douglas, comentários finais, por favor. Agradeço demais o convite aí. Espero ter... não vou dizer superado, atendido a expectativa, né? Atendido a expectativa. Surpresa, é sempre difícil você falar no microfone assim, nunca tinha participado. Muito legal, né? Acredito que... Vai ter mais. Parabéns pelo programa. Obrigado. É muito legal o programa. Como eu falei, eu gosto do tema, né? As pessoas deveriam falar mais sobre isso, porque às vezes as pessoas não falam e não conseguem ser curadas de uma ferida que nem sabem que tem. Então, assim... Eu gosto da ideia do tema e foi um prazer participar com vocês aqui. Não, valeu, obrigado. Obrigadão. Gente, então esse foi mais um Pode Ser Casamento e Sociedade. Eu sou o Reginaldo da Eli, que ela está ali, parafraseando. E eu sou a Eli do Reginaldo. Escutaram? Gente, muito obrigado. Então, de novo, curtam, comentem, compartilhem. Compartilhe isso para mais pessoas, para alcançar. Tenho certeza que vocês vão contribuir na vida de muita gente. Então, até a próxima e fui! Sozinho.